Olá pessoal, tudo bem? Continuando então, a nossa aula sobre Mesopotâmia. Nessa aula nós vamos ver então, quais os aspectos culturais, dos mesopotâmicos, Lembrando que quando a gente fala, dos mesopotâmicos, dos povos mesopotâmicos, nós estamos nos referindo a todos os povos, certo? Que viveram nessa região da Mesopotâmia, tá? Então, nós não estamos falando de um único povo, tudo bem? E nós vamos ver também, como que era dividida essa sociedade, certo? Para essa aula, vocês vão precisar das páginas do livro, 94 a 96, tá? E depois lá na plataforma vão ter as atividades que vocês vão fazer. Façam as atividades, devolvam, certo? E nessa aula também vai ter a orientação para vocês fazerem um trabalho, tá? Para conhecerem um pouco mais sobre o povo que vocês escolherem, um dos povos que viveram nessa região, certo? Então, pessoal, em termos de religião, os povos, que viviam na Mesopotâmia, eles eram politeístas. Lembrando, que politeísta são aquelas pessoas que acreditam em vários deuses, certo? E aqui, no caso dos mesopotâmicos, esses deuses, eles vão representar fenômenos da natureza, tudo bem? Vai prevalecer também, pessoal, na Mesopotâmia, uma grande variedade de crenças, de cultos e de divindades, certo? Então, nós não vamos ter só um tipo de crença, só um tipo de culto, tá? Como nós vamos ter aí vários povos, nós vamos ter várias crenças, vários cultos, várias divindades, tudo bem? E também, vai existir uma diferença, tá? Na religião das pessoas que viviam na camada mais rica da sociedade, certo? E da camada mais pobre da sociedade. Então, a religião, a prática religiosa dessas pessoas, elas não vão ser iguais, tudo bem? Só que, no caso, nós não vamos ter quase registro, das práticas religiosas, praticadas pelas camadas mais populares dessa sociedade. Lembrando que essa camada da sociedade, eles não tinham acesso à escrita. E para as camadas, mais ricas, para as camadas mais altas da sociedade, nem sempre era interessante registrar o que as camadas populares faziam. Então, a gente acaba não tendo, registro do que essas camadas, faziam. Tudo bem? Os mesopotâmicos, pessoal, eles viam a religião, como meio para obter recompensas imediatas, tá? Então, eles não vão ter a preocupação que os egípcios tinham, com a vida após a morte, tudo bem? Os rituais, eles vão ser aí conduzidos, pelos sacerdotes nos templos chamados zigurates, que são aqueles templos que nós vimos no começo do capítulo, certo? Que vai servir tanto de templo, como para armazenar, certo, os cereais que sobravam, então o excedente da produção, tudo bem? Nós vamos também ter, de importante, que esses povos deixaram pra gente, tá? Inovações na arquitetura, na escultura, certo? Na astronomia, na matemática, certo? E a escrita, que é a escrita cuneiforme, que nós tivemos, conhecimentos desse tipo de escrita em aulas passadas, tudo bem? Então, pessoal, essa escrita cuneiforme, vai ser criada pelos sumérios. Os sumérios foi um dos povos, que viveram nessa região, certo? E essa escrita, criada pelos sumérios,
ela vai ser usada por vários povos vizinhos, tudo bem? Nós vamos ter então aqui também, né, dos povos que viveram nessa região da Mesopotâmica, tá? Destaque em algumas obras literárias também, certo? Bom, como que eram então os modos de vida desses povos que viviam nessa região? Tudo bem? Como no Egito, a principal atividade econômica, né, da Mesopotâmia era a agricultura, certo? A maioria da população, né, deveria obedecer os membros mais ricos da cidade, e essas pessoas elas eram obrigadas a pagar tributos, né, a pagar impostos, né, com produtos cultivados e com serviços, tá bom? Esses serviços, pessoal, eram os trabalhos, né, em obras públicas e serviço militar, tá? Então, o pagamento também vinha desse tipo de serviço prestado, certo? Os governantes, né, eles vão então controlar, né, a construção de reservatórios de água, certo? Então eles também armazenavam água para o período, né, em que poderia faltar ou que tivesse, né, as baixas dos rios. Também eram responsáveis pelos canais de irrigação, né? Então os meios, né, que se levavam as águas para plantação, por exemplo, certo? E também eram responsáveis pelos depósitos de alimentos, né? Pelos armazenamentos dos alimentos nos zigurates, tudo bem? Na cidade vai se praticar diversos tipos de atividades, tá? Essas atividades elas vão estar ligadas ao artesanato, certo? Então haviam, né, escultores, haviam, né, os ourives, né, aquelas pessoas, né, que trabalham aí, né, com o ouro, vai ter cortadores de pedras, vai ter carpinteiros, enfim, vai ter uma diversidade de atividades, certo? O comércio ele vai então se desenvolver, certo? E não vai ficar só em uma localidade, certo? Ele vai alcançar aí, né, terras distantes e vão se negociar, né, os produtos, né, fabricados, né, pelos povos que viviam nessa região, né? Esses produtos eles eram diversificados, tá? Então nós vamos ter aí, né, uma gama muito grande de produtos, certo? Desde produtos, né, feitos de madeiras até as pedras preciosas, certo? E aqui era feito através de troca, tá? Não que hoje a gente acaba fazendo uma troca, né? A gente vai vai numa loja, por exemplo, né? Ah, eu quero um determinado produto, eu faço uma troca, né? Eu fico com o produto e para ficar com esse produto eu pago, né? Então essa troca é produto e dinheiro. Aqui, muitas vezes, a troca vai ser por mercadorias, tudo bem? Então essas trocas, pessoal, vão ser, né, trocas por tecidos, né, e por outros produtos aí manufaturados, tudo bem? Essa troca, pessoal, ela só era possível, né, graças, né, à rede de rios que existia na região, certo? Então nós vamos ter aí, né, o Rio Nilo, o Tigre, o Eufrates, né? Nós vamos ter rios importantes que vão aí, além de abastecer a população, se possível a agricultura, certo? Vai ser importante também para o desenvolvimento do comércio, certo? Em consequência disso, né, a Babilônia, por exemplo, né, ela vai se transformar, né, em um dos mais importantes entrepostos comerciais da antiguidade, né? Então, o entreposto é um local de passagem, né, onde chegava, né, e partia a mercadoria, tá? Então, os babilônicos é um dos povos que habitaram essa região, vai ter essa importância, certo? Lá nessa região da Mesopotâmia, a sociedade era estratificada. Se vocês observarem a página 96, nós temos, né, o que nós chamamos de pirâmide social. Então, essa sociedade estratificada, né,
ela é mostrada nessa pirâmide, né? Então, a população ela é dividida em categorias sociais. Cada camada dessa pirâmide é uma categoria social, né? E vocês podem aí, né, observar, né, que o rei ele tá no topo, né, seguido aí, né, pelos camponeses e pelos escravos, que era a base dessa sociedade. Tudo bem? Então, pessoal, o que seria interessante vocês fazerem é voltar lá para a página 68, certo? Que lá nós temos a pirâmide social do Egito e comparar a pirâmide social do Egito com a pirâmide social da Mesopotâmia, certo? Aí vocês vão perceber, certo, que essas sociedades, né, tanto a do Egito quanto da Mesopotâmia, elas são estratificadas, certo? Elas são divididas aí, né, por camadas sociais, certo? Por grupos sociais. Esses grupos sociais, essas camadas, né, elas vão ser bem definidas, certo? E ela vai ser hierarquizada. Então nós vamos ter aí, né, uma hierarquia, tudo bem? Na região da Mesopotâmia, né, nós vamos ter a figura do rei e no Egito nós vamos ter a figura do faraó, certo? Essas sociedades, então, né, por ter uma sociedade estratificada, né, dividida aí por camadas sociais, né, elas vão ser organizadas em grupos, dos mais poderosos aos menos poderosos, certo? Nessa região também, pessoal da Mesopotâmia, vocês viram que na camada da pirâmide, né, na base da pirâmide, nós vamos ter os escravos. Aqui, o conceito de escravo vai ser diferente de quando a gente estudar, por exemplo, o Brasil colônia, que contou com mão de obra escrava africana. Tudo bem? Então, aqui não vai se tratar, né, de escravos negros e africanos, tudo bem? Mas vai se tratar daqueles indivíduos de vários povos, né? Lembra que nessa região, né, os povos, né, eles iam sendo dominados, né? Então, o povo que era dominado, quem sobrevivia, virava escravo, tudo bem? E também, pessoal, né, vai ser então, né, esses escravos, né, de povos que foram dominados ou daquelas pessoas que vão contrair dívidas, não vão ter dinheiro para pagar e elas viram escravos, né? Então nós vamos ter aqui ou os escravos de guerra ou, né, os escravos aí de dívida. Então, um escravo, uma pessoa então que vira escrava porque ela não conseguiu, né, pagar a sua dívida, ela fica escrava aí por um período, certo? Enquanto ela não consegue pagar a sua dívida, ela não sai dessa condição de escravo, certo? Então, o que nós vimos, né, nessa região da Mesopotâmia, certo? Nós vimos, né, que o rei, certo, ele governava uma monarquia hereditária, né, então que passava aí de pai para filho, certo? E ele é visto como um representante, né, da divindade, certo? Na sociedade, né, nós temos essa divisão, né, estratificada, né, onde no topo nós temos, né, os reis, seus familiares, os sacerdotes e os funcionários da sua administração. Na camada intermediária, nós temos aí os artesãos, os comerciantes, os militares e os funcionários públicos. E na base dessa pirâmide, né, formando a maioria da população, nós vamos ter os camponeses e os escravos, certo? A economia era principalmente, né, agrícola, né? Então a agricultura vai ser a principal atividade, seguida do artesanato, do comércio de madeiras, das pedras preciosas e dos artigos têxteis, certo? E na cultura, né, nós vamos ter povos, né, que vão ser politeístas,
vão acreditar em vários deuses, certo? Não acreditavam na vida após a morte e esses deuses, certo? Eles eram caracterizados, né, por fenômenos naturais. Nós vamos ter os templos, né, chamados de zigurates, e nós vamos ter o desenvolvimento da escrita cuneiforme, né, que ela foi desenvolvida, certo, por causa, né, do comércio, né? Então é essa atividade comercial que leva ao desenvolvimento da escrita. Tudo bem? Ficamos por aqui. Façam as atividades da plataforma, enviam essas atividades. Vocês têm agora e-mail também para tirar dúvida e a gente se vê na próxima aula.